Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Eu tenho certeza que todos vocês trabalhando nas organizações ou nos próprios negócios se depararam ou se deparam frequentemente com os chamados projetos zumbis. E o que é um projeto zumbi? Um projeto zumbi é aquele projeto que, por várias razões, ele já deveria ter sido concluído, terminado, cancelado, mas ele ainda está ali. A razão dele não é explicada, a razão dele não é entendida, os benefícios não são mais capazes de serem atingidos, mas o projeto está ali, ele continua sugando os recursos, drenando a energia da organização sem gerar absolutamente nada. E a pergunta que a gente tem é o seguinte: primeiro, por que esses projetos existem? E a segunda coisa é o seguinte: o que eu preciso fazer para conseguir realmente matar esse projeto zumbi e tirar esse projeto zumbi do meu caminho? Bem, eu queria colocar 3 razões para cada um deles, e isso é muito baseado na minha experiência. Eu trabalho muito com crises, e a primeira coisa que é um fato num projeto zumbi é o que a gente chama de custo enterrado ou sunk cost. É o seguinte: você, ao cancelar, você não pensa que aquele projeto não vai mais dar o benefício. Você já pensa na energia que você gastou naquele projeto. E é aquela frase que eu acho que eu já falei inúmeras vezes em outros episódios, falando o seguinte: a primeira coisa que a gente faz quando a gente está num buraco é parar de cavar. E o que é isso? Eu quero dizer o seguinte: se você já gastou 1 ano de energia nesse projeto e percebeu que ele não vai dar certo, não adianta gastar 2 ou gastar 3, isso não vai reverter. Quanto mais você gasta essa energia, mais você afunda. Mas muita gente fica atrelado ao passado, é assim: mas eu já gastei tanta energia nesse projeto que eu não posso abandonar agora. Sabe, esse projeto agora vai virar. E você acaba prorrogando e agravando esse caso de custo enterrado. Essa é a primeira, e olha, eu vou te falar, esse é um fator psicológico assim, muito grande, né? Às vezes você começa a construir uma estrada que não tem o menor sinal, mas você fala assim: poxa, mas eu já fiz a terraplanagem. Aí no final você constrói uma estrada perfeita que não liga nada a coisa nenhuma. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator são os projetos PET. O que é o PET Project? É assim: alguém gosta daquela ideia. Um chefe, uma chefia, uma organização gosta daquele projeto, mesmo sabendo que aquele projeto não vai dar nada. É aquele projeto de estimação. E aí, mesmo que ele não dê o benefício, ele fica ali drenando e pairando dentro da organização. Terceira causa desses projetos zumbis existirem é o medo. É o medo da punição, é o medo de ser percebido como incompetente. É aquele gestor de projeto, aquela equipe de projeto, aquele patrocinador que não tem coragem de dizer que o projeto não vai realizar os benefícios, que o projeto não vai acontecer, porque senão ele ou ela vão parecer incompetentes, vão parecer incapazes ou vão correr o risco de perder o emprego, etc. Então o que você faz? Você joga aquela sujeira embaixo do tapete e tenta adiar aquilo ali ao máximo possível. Para quê? Para que exatamente essa sua falha ou essa incapacidade ou esse temor seja minimizado. E aí eu pergunto o seguinte: diante desses 3 fatores, o que você faz para, vamos dizer, contrabalancear isso e conseguir realmente ficar livre desse tipo de projeto? Primeira dica: critérios pragmáticos. É o seguinte: separa as pessoas. É o seguinte: esse projeto aqui, ou qualquer projeto, ele só continua se claramente ele atender a esse critério. O benefício tem que ser tal, o resultado tem que ser tal. Se ele não atendeu, não é uma questão pessoal, não é uma questão de preferência. O projeto não faz sentido. Quanto mais claro, pragmático, direto e simples é o seu critério para a continuidade de qualquer esforço, mais fácil fica para você identificar e ter um critério claro para eliminar. Não deixar aquele critério obscuro, porque no critério obscuro é que você tem essa percepção do custo enterrado, do projeto de estimação, etc. Segundo, é muito comum usar um apoio externo. Muitas vezes você, dentro do projeto, você tem muita dificuldade em matar o projeto ou dentro da organização. E é por isso que você deve contar muitas vezes, quando o caso é esse,
de apoio externo. E olha, eu não estou falando aqui tentando fazer propaganda do que eu faço. Existem várias empresas que fazem isso, mas muitas vezes você tem que contratar uma empresa para te ajudar a ter essa clareza e falar assim, mata esse projeto não faz sentido, até mesmo para você conseguir se comunicar. Muitas vezes, né, a gente falou, o santo de casa não faz milagre, né, nessa gíria, muitas vezes você está tão dentro do problema que fica muito difícil para você tomar esse tipo de decisão. E o terceiro é segurança psicológica. Psychological Safety, que a gente fala muito do livro da Fearless Organization, da Amy Edmondson. É o seguinte, se as pessoas tiverem medo de reportar o fracasso, o que vai acontecer? Elas vão adiar o máximo possível reportar o fracasso até que não tenha jeito. E na hora que não tiver jeito, nós temos uma bomba explodindo dentro da organização. Então, quando você tem segurança psicológica para as pessoas perceberem o seguinte, olha, eu estou gerenciando um projeto, esse projeto não vai levar a lugar nenhum. É melhor a gente matar esse projeto agora. E você não entender que isso é fruto de uma competência, incompetência, de uma incapacidade ou desse mecanismo de punição para quem não entrega, as pessoas vão ter muito mais franqueza para te dizer o quê? Que as coisas estão erradas. Quantas vezes eu já ouvi falar, né, aquela coisa de o rei está nu, né, o rei está despido, que é aquela figura de linguagem seguinte, que um mágico ensina ao rei uma porção que torna ele invisível. E aí ele toma essa porção crente que ele está invisível e ele sobe no cavalo pelado e todo mundo tem medo de dizer que ele está pelado. Aí ele chega e passa e fala assim, olha a minha porção de estar invisível, mas na verdade está todo mundo vendo ele. Está todo mundo vendo ele normalmente, mas ninguém tem coragem de falar isso. Por quê? Porque não existe segurança psicológica. Então, basicamente, critérios pragmáticos, apoio externo e segurança psicológica é seu grande antídoto para realmente conseguir ficar livre dos projetos zumbis dentro da sua organização. Eles vão, sempre que existirem, drenar a energia, o moral e os resultados da sua organização. Pense sempre nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.